falando um pouquinho da Nani Venâncio, você algumas vezes enveredou aí para a política, né? Você desistiu disso? Pretende ainda tentar uma vaga aí no Legislativo, que você já tentou algumas vezes? Como é que está isso para a sua vida? Eu tentei 2 vezes. Na verdade, assim, eu sinto muita falta de mulheres engajadas, empenhadas na política. E, infelizmente, algumas mulheres que representaram a gente não tiveram o peso do que é ser uma mulher de fato dentro da política e que tem um olhar feminino. Não um olhar feminista, um olhar feminino, mais bondoso dentro da situação. Eu gosto de gente. Eu acho que política você faz todos os dias, todas as horas. A vida é uma política, entendeu? Tudo é política. E como nós somos 53% do eleitorado de um país, as mulheres, eu sinto mais falta de representatividade de mulheres. Mulheres, uma mulher forte, mulher de pulso, mulher que determina, não essa coisa de cota. Eu odeio, por isso que eu estou falando, eu desisti da política porque não dá para ser taxada de cota, 30%. O dia que a política mudar aí as normas aí, que colocar os 30% de cadeiras, de assentos lá dentro mesmo, na Assembleia, lá em Brasília, onde tiver que ser, entendeu? Que sejam de fato para assumir, para. É um país machista que dói. Não adianta a gente falar que a gente vai trabalhar na política, empenhar, enfiar a cara, que eu trabalhava muito no social. Eu era coordenadora do PRB Cultura, entendeu? Mas assim, não adianta nada você ficar trabalhando e depois você vê seus votos, tudo some, sabe, dilui. E você vê os homens todos lá assumindo postos. Os votos que vão para o partido define para quem vai. Então, uma política a gente sabe, a real todo mundo sabe que é muito determinado lá dentro. Você já entra consciente do que vai acontecer. Então, a partir do momento que você tem essa certeza, que você passa lá dentro, você analisa como funciona, se você não for aquela mulher que vai falar, você vai ser a candidata, você é a candidata para a gente. Não interessa. Chega, sabe? Está num momento que a gente tem que parar com isso, dar um basta. Gente, mulherada, não adianta você ficar aí tentando só ser candidata para marido, para ocupar posto depois para marido, não adianta você ser um número. Sabe, enquanto a mulherada não ter essa consciência, que são usadas por cota, entendeu? Não dá. Então, assim, eu acredito numa política séria. Sabe, eu quis trabalhar por isso, porque eu gosto da cultura, eu queria enraizar dentro das favelas, das comunidades, trabalhar para o povo. Então, por exemplo, eu adoraria que a Lu Alckmin assumisse ela um cargo político, ela, porque ela trabalha. Se você andar em São Paulo, dentro das comunidades carentes, das comunidades perigosas de São Paulo mesmo, tem dedo dela. Ela trabalha. Ela sempre trabalhou, sabe? Então, o lado social, o lado nesse país nosso que precisa, é esse olhar de sensibilidade, mas gente que faz. E nas comunidades, se você visitar, a cada 10 comunidades que você for, 9 ou 10 são as mulheres que tomam conta. Porque elas têm essa parte muito forte do social empenhada em ajudar. Então você voltaria a ser candidata se a política mudasse, se tivesse uma outra forma? Um país machista não vai mudar. A política não vai mudar. Eu acho que os políticos não vão mudar. Ninguém quer sair da sua cadeira, ninguém quer tirar o seu conforto, ninguém quer perder nada. E o que eu sinto falta é de políticos que trabalhem, não gente que fica só recebendo salário. Então eu queria uma mudança conceitual, uma pessoa. Eu não preciso do dinheiro da política, eu não vivo de política como eu não vivo de televisão aqui. Eu faço isso por amor, eu amo o que eu faço. Então, eu sinto que a gente precisaria ter mais políticos, mais pessoas que amassem o povo, que gostassem de gente. Que muito político eu vi, gosta, finge que gosta das pessoas, cumprimenta as pessoas, mas quando sai, esteriliza a mão com álcool. Tá? Então, assim, a gente vive numa hipocrisia que eu sinto muita falta de amor ao próximo, ao ser humano. Então, assim, como eu sou uma sonhadora, que eu acredito que a gente ainda possa mudar, a gente possa ter a bondade no coração de olhar para as pessoas e fazer o bem sem olhar a quem, a gente fica na esperança. A gente ainda resta, para mim, assim, eu fico muito na expectativa dessa nova geração que está vindo, dos novos, porque os antigos eu acho que não mudam. Já que falamos de política, vamos falar um pouquinho então de Bolsonaro, né? Vamos falar só um pouquinho do Bolsonaro. Com essa sua visão, como que você avalia esse primeiro momento, esses primeiros dias aí, né? 3 meses de governo Bolsonaro? Olha, é isso que eu falo. No início não era minha opção, por algumas declarações machistas dele. Mas depois, ele foi a nossa única opção, entendeu? Ele foi uma opção da gente sair do que a gente estava. E a gente sabe que a situação estava difícil para todo mundo, né? Então o país estava num momento de expectativa, de esperança de depositar. Agora eu acho 90 dias é nada, gente. Não dá para ninguém fazer essa pergunta para ninguém, e muito menos para ele.
A gente não consegue mudar uma sujeirada de anos e anos, de décadas de política em um país com 3 meses. A gente tem que esperar no mínimo, um ano para a gente começar a ver o efeito, os resultados do que venha a acontecer para a gente. Então, como boa cidadã, como boa brasileira, a gente acredita, a gente tem fé. Eu espero que a gente consiga mudar muita coisa na política e fazer o bem. Eu gosto do olhar dele para a segurança, isso é uma coisa bacana, porque a gente tá vivendo um país meio sem lei, né? A gente está inseguro o tempo todo. Você viu esses dias atrás aí, assaltando na hora da entrevista na rádio, entendeu? No programa de web ia ser assaltado assim, sabe? Então, assim, se a gente não começar a mudar isso, eu não sei onde vai parar. Você vê que várias pessoas estão mudando. Pessoas que têm um pouco mais de grana e que têm condições já estão saindo do país. Então, a gente não pode viver num país que é maravilhoso, a gente vive num país abençoado por Deus, sim, entendeu? E a gente tem que largar o nosso país, deixar tudo aqui com medo da violência, por insegurança. E vamos falar um pouquinho de beleza, de saúde, né? Você está aí... Pega a política, beleza, vamos. Vamos falar de coisa mais leve agora. Você que perguntou. Você está muito conservada, muito bonita, né? Você já é digamos, uma senhora de 50 anos. 50. O que você faz aí para manter a sua beleza, já que você é um símbolo sexual aí dos anos passados, né? Muitos anos atrás, muitas décadas, né, gato? Fiz 50 com muito orgulho. Eu acho que o que falta em muitas pessoas é aceitar